Olá, sempre trazendo o conhecimento bíblico. E eu estou aqui com um texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante, onde nos fala que Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. E lá no verso 12, o Senhor diz o seguinte: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. Bem, eu não vou ler o texto todo, porque senão vai passar aqui os 10 minutos. Você está vendo que Deus está sendo muito específico quando ele diz: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Então Deus estava se referindo ao templo que foi edificado por Salomão em Jerusalém. Não está se referindo a qualquer outro templo. Ele está se referindo àquele templo. E ele impõe condições, dizendo que se enviasse o gafanhoto, a chuva, para consumir a terra, ou a peste entre o povo, aí o povo que se chama pelo nome dele, isto é, o povo de Israel, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, porque não adianta orar, buscar, se não se converter, se não abandonar o pecado. Então é aquilo que eu digo para vocês, tem que prestar atenção no que está escrito. Aí o Senhor diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
E aí Deus impôs ali regras, normas, critérios. Falou: se vocês não obedecerem, eu vou arrancar vocês dessa terra, tá vendo? E lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome. Então as pessoas criam superstições em torno dos templos edificados pelo homem, como se esses templos tivessem o mesmo significado deste templo que está sendo citado aqui. E não, é muito diferente. Deus está sendo específico. Você já leu aquela história do bicheiro? Vale o que está escrito? Na Bíblia também vale o que está escrito. Deus não está estendendo isso a qualquer templo, a qualquer lugar, edificado por qualquer pessoa. Deus está sendo específico a Salomão, ao seu povo, ao templo edificado por Salomão em Jerusalém. Porque o templo era do Senhor, não era de Salomão, tá? Porque fala o templo de Salomão. Não era de Salomão. Era o templo do Senhor que edificou Salomão. Amém? Então, como eles não obedeceram o que está escrito aqui, o que o Senhor fez? Os arrancou da terra e destruiu aquele templo. Porque Deus não se engana com aparência, com beleza de templo edificado por homens. Esse aqui era coberto de ouro, as suas paredes, estava a arca da aliança lá, coberta de ouro, tudo era de ouro. Não? Mas não obedeceram, não ficaram na palavra. E aí o que aconteceu? Deus destruiu o primeiro templo. Depois edificaram o segundo, fizeram as mesmas traquinagens. Deus destruiu o segundo e está até hoje sem templo. Sabe por quê? Porque Deus não é homem. Deus é um Deus zeloso, tem compromisso com a sua palavra. Então as pessoas acham que é chegar no templo, é o templo de Deus. Não, é o templo que o cara lá edificou. Vai ser de Deus, ou pelo menos ter assim uma relevância para Deus, se pelo menos ali se obedecer à palavra de Deus. Porque senão é uma casa qualquer, um edifício qualquer. Deus não vai fazer distinção nenhuma. Aí tem gente que fica endeusando o lugar, né? A posição geográfica. Oh, vem aqui porque Deus está aqui neste lugar. Será que está mesmo? Com tanta falcatrua, com tanta mentira, com tanta armação, com tanta desonestidade. Não. Deus tem compromisso com a sua palavra e com aqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que se humilham, se convertem, abandonam o pecado, o erro. Aí Deus vai ouvir e pode responder. Mas com quem não tem compromisso? Salomão, o homem mais sábio da terra, que escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No fim da sua vida, se inclinou a outros deuses e praticou a idolatria, que culminou na divisão do reino e, posteriormente, a destruição do templo e a ida para o cativeiro assírio e depois babilônico. Sabe por quê? Porque Deus não brinca, irmãos. Então, não brinque com Deus. Deus abençoe a todos.